Para concluir, então, o primeiro dia da nossa jornada, agora nós convidamos a doutora Francine Fachin, que possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, residência em Cirurgia Geral pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e em Cirurgia Vascular pelo Hospital São Lucas da PUC. Atualmente, no Hospital São Lucas da PUC, faz parte da equipe de transplante renal e é preceptora do Serviço de Cirurgia Vascular. Boa noite, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Bárbara, eu não tô como host. Será que alguém pode liberar para mim? Eu entrei com o Francine como co-host e eu preciso liberar o Lenovo. Desculpa, eu estava com dois acessos aqui. Doutora Francine, o pessoal está falando que o teu áudio está um pouco baixo, se tiver como ver para aumentar um pouco. E como a minha internet caiu, quem está de host é o Felipe, se ele puder botar ou eu ou a Cíntia de co-host para a gente te liberar ou te colocar. Tá bem. Felipe, tu tem como me colocar como co-host? É o Lenovo, na verdade. Ele colocou o Oscar de host agora, se o Oscar puder colocar a Fran. Tá bem, obrigada. Acho que deu aí, Fran. Você Então, conseguiu. Uhum. Estão conseguindo ver a minha tela? Sim, Fran. Tá tudo certo. Só Melhorou se tiver o como som? aumentar um pouco o áudio ou falar mais perto do microfone, porque tá um pouco baixo. Aumentou? Tá um pouco melhor, mas... Melhor? Tá bem. Eu vou começar aqui a apresentação, pessoal. Qualquer coisa em relação ao áudio e ao volume, vocês me avisem, por favor. Então, eu vou falar um pouco sobre oclusão arterial aguda, que é uma patologia frequente e de extrema importância no pronto atendimento clínico, que é onde esses pacientes inicialmente vão chegar, e onde vai ser solicitada, então, a avaliação vascular. A oclusão arterial aguda corresponde, a definição, corresponde a uma interrupção súbita do fluxo sanguíneo para o território irrigado por uma artéria, que pode ser afetado qualquer órgão, desde um rim, quando a gente vai ter uma estenose renal, pode ser de membro inferior, que vai ser uma oclusão arterial aguda de membro inferior, uma isquemia mesentérica também pode ser, mas a gente vai focar nessa aula principalmente nos sintomas e no quadro de isquemia de membros, tanto membro inferior quanto membro superior. É uma patologia importante em decorrência da morbidade e mortalidade consideráveis que apresenta e que tem aumentado de frequência em função do aumento da idade da população e da prevalência de aterosclerose nos pacientes cada vez mais idosos.
A oclusão arterial aguda, ela tem uma importância em função do fator tempo, que vai nos levar a um quadro de reversibilidade ou irreversibilidade do dano tecidual. E as causas de oclusão arterial aguda, elas são basicamente 3, que vai ser um quadro de embolia, quando a gente tem uma fonte distante, trombose, quando a gente tem um fator local de interrupção do fluxo sanguíneo, ou em decorrência de um trauma, como citado pelo Dr. Alfredo, aqui na imagem da esquerda, a gente tem uma ilustração de uma imagem com uma fratura de ossos longos, geralmente uma fratura de tíbia, com interrupção pela lesão por fragmento ósseo. A gente vai ter na embolia a progressão de trombo, de fragmento de placa aterosclerótica, de célula tumoral, de gases ou de corpo estranho, que pode ser uma guia, uma extremidade, um pedaço de catéter que vai estar circulando na corrente sanguínea e vai impactar em algum ponto, geralmente um ponto de redução do calibre do vaso. Por isso, as bifurcações arteriais são os sítios mais acometidos nas oclusões arteriais agudas. Nos membros inferiores, a gente tem um acometimento principal nos quadros de embolia da bifurcação femoral, e nos membros superiores, a artéria braquial é a mais comprometida. Aqui a gente tem uma demonstração nessas duas imagens. A bifurcação femoral, então, corresponde a 35% a 50% dos casos de impactação de um êmbolo. E na imagem à direita aqui, a gente pode ver uma distribuição dos sítios de impactação dos êmbolos. Então, na bifurcação aórtica, 15%, nas artérias ilíacas, 19%, femoral, 50%, poplítea, 11%, e no membro superior, artéria braquial, em torno de 3% dos casos de oclusão arterial aguda embólica. Em relação às fontes de embolia arterial, a gente vai ter o coração como origem desses êmbolos em 78% a 96% dos casos, sendo a principal etiologia a fibrilação atrial. A gente tem cada vez mais pacientes idosos que fazem essa arritmia, são anticoagulados, mas muitas vezes ou ficam abaixo do nível de anticoagulação adequado, ou esquecem medicação e acabam fazendo evento mesmo na vigência de um tratamento prévio, ou pacientes que, às vezes, têm o diagnóstico de uma fibrilação inicialmente por uma embolia arterial como evento de abertura do quadro. Outras fontes também são lesões valvárias, endocardite com êmbolos sépticos, infarto do miocárdio, quando a gente tem uma lentificação da movimentação da musculatura cardíaca com redução da velocidade de bombeamento, aneurisma ventricular também, decorrente de isquemia, após quadro de parada cardiorrespiratória com cardioversão, e mixoma atrial, que é um tumor de átrio, onde 40% vai se manifestar inicialmente por embolia sistêmica, e a partir daí vai se fazer a investigação e acabar se chegando ao diagnóstico dessa lesão. Outras fontes embólicas, então, são as fontes embólicas arteriais periféricas, que correspondem a 1 a 4%, e a gente pode ter esse material vindo de aneurismas, como é o caso do aneurisma sacular, demonstrado na figura aqui à direita, placas ateroscleróticas, injeções intraarteriais, no trauma e corpos estranhos, como as guias e pontas de catéteres. Nos aneurismas e nas placas ateroscleróticas, a gente pode ter um tipo especial de microembolização para a artéria digital, com um quadro chamado de síndrome do dedo azul, onde esses microêmbolos vão impactar bem distalmente na circulação e acarretar esse quadro, onde a gente vê na imagem inferior da tela aqui, com áreas de moteamento e acometimento, principalmente dos pododáctilos bem distais. Fonte embólica venosa também é uma outra causa, porém rara, onde a gente vai ter o quadro de embolia arterial determinado por uma embolia paradoxal,
o trombo ele vai se originar numa veia periférica, vai chegar até o coração e através de um forame valpatente ou de um shunt intracardíaco vai acabar atingindo a circulação arterial e fazendo um quadro de embolização arterial. E em 5 a 10% dos casos acaba não se identificando a origem do êmbolo. Outra causa de oclusão arterial aguda também, que a gente vai ver depois nessa mesma apresentação, alguns pontos e algumas informações do exame físico e da anamnese que vão nos ajudar a diferenciar entre um quadro de oclusão arterial aguda ou embólica ou trombótica. Então, a trombose arterial, a gente vai ter uma oclusão por um trombo formado no local, geralmente com um processo de aterosclerose associado. É um paciente que já vai ter sintomatologia prévia, geralmente, um paciente crônico, que vai apresentar uma lesão, um acidente de placa naquele local e fazer uma trombose em cima desse quadro crônico, que a gente muitas vezes acaba chamando de um paciente crônico agudizado. Então, vai ter uma área de estenose prévia, pode-se ter um enxerto prévio, um bypass, uma ponte prévia, e até uma angioplastia prévia, onde esse paciente vai ter uma estenose e um acometimento formando uma trombose. Geralmente, nos membros inferiores, o acometimento principal é na artéria femoral, superficial, na região do canal dos adutores. Na trombose arterial, então, a gente tem algumas causas que podem acabar levando a uma estenose com redução do fluxo, que podem ser causas degenerativas, como uma dissecção aórtica, onde a gente vai ter a delaminação da parede da camada íntima e vai acabar ocluindo ou restringindo o fluxo sanguíneo distal. Aneurismas trombosados, um aneurisma que deve ser lembrado, que é de extrema importância quando a gente pensa em oclusão arterial aguda, é um aneurisma de artéria poplítea trombosado. Podem ser causas displásicas também, como a displasia fibromuscular, causas inflamatórias, onde a gente tem uma arterite associada, e a partir daí pode ter lesão intimal e então trombose, como a trombangite obliterante, no lúpus, enfim, outras patologias crônicas e inflamatórias. Causas mecânicas, como na síndrome do aprisionamento da artéria poplítea, onde a gente tem uma alteração anatômica que acaba comprimindo a artéria poplítea e, com o passar do tempo, pode fazer traves ou lesões da íntima da artéria poplítea que, em algum momento, pode acabar trombosando agudamente. Traumas locais repetitivos também e compressões cervicotorácicas são outros exemplos de trombose arterial com um fator determinante mecânico. As causas hematológicas também podem ser associadas, como a policitemia vera e doenças mieloproliferativas. Em relação à fisiopatologia, a gente precisa lembrar de alguns fatores que vão influenciar o quadro clínico, a evolução e o prognóstico. Por exemplo, o local da oclusão vai fazer bastante diferença no quadro clínico, na evolução e no prognóstico da extremidade desse paciente e no prognóstico geral dele, se a gente comparar uma oclusão de aorta com uma oclusão de vasos distais. Vasos distais, a gente, comparando a aorta, que é um vaso calibroso, que nutre os dois membros inferiores, e os vasos distais, que são artérias tibiais posterior, anterior e fibular. A gente vai ter um acometimento de uma área muito maior, com sofrimento isquêmico de uma massa muscular muito mais importante quando se tem uma oclusão a nível de aorta, então isso vai fazer muita diferença no quadro clínico desses pacientes. A circulação colateral também é um fator importante, porque quanto mais tempo a gente tem de falta de sangue, por exemplo, num paciente crônico, ele já teve um tempo para desenvolver uma circulação colateral. Então, às vezes, o quadro clínico vai ser menos exuberante nesses pacientes, porque já teve uma colateralização com vasos ali na região que vão acabar compensando parcialmente o quadro. Quando a gente tem uma trombose venosa associada também,
é um fator complicador, e as condições hemodinâmicas do paciente, que são extremamente importantes. Lembrando sempre que os pacientes que já estão com uma dificuldade de suprimento sanguíneo para uma extremidade e que estão apresentando-se clinicamente também com um choque, hipotensão, insuficiência cardíaca, todos os fatores de baixo débito cardíaco vão ter uma piora e uma gravidade maior nesses casos. Em relação ao tempo de isquemia, só para a gente lembrar o tempo de resistência dos tecidos à isquemia, o sistema nervoso periférico é o mais sensível. Geralmente a gente tem uma lesão até no período tão curto quanto 4 horas. O sistema músculo-esquelético ele vai apresentar sofrimento em torno de 4 a 6 horas. E a pele, subcutâneo, osso e cartilagem vão ter uma tolerância maior ao tempo de isquemia, em torno de 24 a 48 horas. Lembrando uma mnemônica do quadro clínico de oclusão arterial aguda, a gente tem os chamados 5 P's da oclusão arterial aguda, que são pain, pallor, pulselessness, paresthesia e paralysis. A gente tem uma dor que vai ser de forte intensidade, de início geralmente súbito, cianose, palidez ou cianose fixa, como o Dr. Oscar explicou ali na aula dele de propedêutica, ausência de pulso distal ao ponto de oclusão e a parestesia e a paralisia do membro, já demonstrando um sinal de isquemia avançada com sofrimento maior de tecidos. Em relação ao que é importante investigar em relação ao quadro atual e ao quadro prévio do paciente, na avaliação vascular, é importante em relação à história a gente pesquisar quadros de ataque isquêmico transitório, acidente vascular cerebral prévio, sintomas de claudicação, impotência sexual, intestinal e angina mesentérica ou angina intestinal prévias, que vão nos sugerir que esse paciente já tem um acometimento aterosclerótico difuso anterior ao quadro que ele está apresentando agora. Em relação ao exame físico, ausência de pulsos, vasos com aneurismas, presença de sopro e sinais de isquemia crônica também vão nos levar a pensar em um paciente que já tem um quadro vascular prévio. Essa imagem eu achei bem interessante, que é uma imagem que nos mostra alteração de temperatura, formando o nível térmico, e alteração de coloração da pele a partir da oclusão de cada nível arterial. Aqui bem na esquerda a gente tem uma ilustração da oclusão de uma artéria, da aorta infrarrenal, onde a gente vai ter acometimento já, o paciente pode apresentar cianose, moteamento da pele desde a região infraumbilical até a extremidade, no acometimento de artéria ilíaca do meio da coxa até o pé. Na artéria ilíaca externa, a gente vai ter um acometimento mais distal e em artéria poplítea, na imagem bem da direita, por exemplo, os sintomas vão ser, os sinais vão ser evidenciados mais distais. Tanto a alteração de cianose quanto o gradiente térmico, que é essa diferença de temperatura que a gente vai sentir bem nitidamente na palpação da temperatura da perna do paciente. Em relação ao diagnóstico clínico, então, a palpação de pulsos, a alteração da coloração cutânea, o gradiente térmico e também a presença de veias colabadas vai ser uma característica que a gente pode notar nos pacientes com oclusão arterial aguda. As veias, elas são enchidas, elas fazem um retorno do sangue que chegou à extremidade através da artéria. Então, se a gente tem uma redução do influxo de sangue pelas artérias, as veias vão estar também mais colabadas. As características para a gente diferenciar um pouco da embolia para a trombose, elas vão fazer bastante diferença em relação à nossa escolha do tratamento. Então, na embolia, a gente vai ter um quadro de início mais agudo, com uma dor súbita intensa. O antecedente de claudicação vai ser ausente.
Frequentemente, esses pacientes têm uma doença cardíaca, que na maioria das vezes vai ser a fibrilação atrial, e a gente vai geralmente observar a presença de pulso no membro contralateral. No paciente com trombose, geralmente vai ser um quadro com início agudo ou mais gradual, a dor súbita, intensidade moderada, com a presença de antecedente de claudicação. Doença cardíaca vai ser ocasional, porque os pacientes que apresentam aterosclerose, eles têm um acometimento de múltiplos sistemas por essa patologia, pode ter acometimento desde doença coronariana, doença carotídea, então pode estar presente também. E geralmente os pulsos já vão ser ausentes no membro contralateral, demonstrando uma doença prévia já avançada, muitas vezes com uma oclusão crônica de artérias distais ou, enfim. Em relação à viabilidade da extremidade, a gente tem uma classificação bastante utilizada, que é a classificação de Rutherford, que diante de um quadro de oclusão arterial aguda, a gente vai classificar onde esse membro se encontra para a gente tomar uma conduta com menor rapidez e qual vai ser o tratamento mais adequado para esse paciente. A gente tem na classificação 1 um membro viável, com ausência de sinais neurológicos, com som arterial audível ao Doppler de ondas contínuas, que é aquele Dopplerzinho portátil que o Dr. Oscar mostrou no início da aula dele. Uma classificação 2 vai ter viabilidade ameaçada, com isquemia reversível. Um 2A, quando o paciente apresenta um membro marginalmente ameaçado, tem parestesia, sem som arterial Doppler de ondas contínuas, mas o som venoso ainda é presente. 2B, a gente tem ameaça imediata, com algum grau de paresia, Doppler igual ao anterior. E o 3, membro inviável, já com paralisia, com contratura e sem som arterial ou venoso ao Doppler portátil. Essa imagem, ela ilustra bem a questão em relação à viabilidade do membro. Então, uma extremidade viável vai ter palidez, vai ter função motora, mobilização, mobilidade do pé, do tornozelo normal e uma pressão de tornozelo maior que 30. Numa extremidade ameaçada, a gente vai ter cianose, distúrbio da função motora, às vezes o paciente tem paresia, às vezes já tem um acometimento com paralisia, com o pé caído, e uma pressão no tornozelo reduzida. Então, a perda de função motora é bem importante quanto à ameaça dessa extremidade e vai nos indicar uma avaliação e uma intervenção de emergência no tratamento desse paciente. Em relação aos exames diagnósticos, então, na avaliação da oclusão arterial aguda, a gente tem o ecodoppler arterial, que é um exame menos invasivo, que pode ser realizado em caráter de urgência, às vezes até à beira de leito, a angiotomografia e a arteriografia, que segue sendo o padrão ouro. Na embolia, a gente vai ter artérias caracteristicamente de paredes lisas, geralmente, de calibre normal, com uma imagem em taça invertida. Geralmente, a gente vai ter o acometimento a nível de bifurcações e pouca colateralização. Então, surgimento de poucos vasos colaterais que são decorrentes de uma doença oclusiva prévia. Na trombose, a gente vai ter paredes alteradas com sinal de aterosclerose prévia, pode ter estenoses. A imagem vai ser caracteristicamente uma imagem em ponta de lápis e a presença de colateralização abundante, que a gente pode ver aqui na imagem inferior à direita. Em relação ao diagnóstico diferencial na sala de emergência, um dos principais diagnósticos diferenciais que a gente precisa ter em mente da oclusão arterial aguda é com a trombose venosa profunda, principalmente com uma trombose venosa profunda maciça. A gente vai ter na oclusão arterial aguda, então, novamente, aqueles sintomas com uma dor de início súbito, veias superficiais colabadas, edema ausente, a temperatura do membro vai estar reduzida,
pulsos ausentes e a elevação do membro vai piorar a dor. Na trombose venosa profunda, a gente vai ter um início mais gradual, mais insidioso, veias superficiais cheias. Edema é um dos principais achados na trombose venosa profunda. A temperatura do membro pode estar normal ou aumentada, os pulsos geralmente são presentes e a elevação do membro vai ter uma melhora da dor em função de facilitar a drenagem venosa desse membro. Um aspecto bem importante, então, da gente frisar em relação ao tratamento da oclusão arterial aguda é o tempo. Tempo é um fator definitivo de prognóstico nesses pacientes. Então, esse é um paciente que chegou na sala de emergência, precisa ser avaliado com brevidade. O que a gente precisa avaliar para definir tratamento, além de unicamente a característica anatômica da oclusão arterial? A gente precisa avaliar as condições gerais do paciente, a gravidade e a duração da isquemia e o local e causa dessa oclusão arterial. Algumas medidas gerais já podem ser tomadas desde esse primeiro momento, quando a gente já tem essa suspeita diagnóstica da oclusão arterial aguda. Evitar a elevação do membro, proteger essa extremidade com algodão laminado para evitar extremos de temperatura, analgesia e heparinização imediata após o diagnóstico ou após a suspeita diagnóstica forte de uma oclusão arterial aguda, que pode ser feito 5 a 10 mil unidades de heparina EV. Em relação ao tratamento, a gente vai dividir basicamente no tratamento dos casos que são decorrentes de embolia e os casos que são decorrentes de trombose. Então, os casos que são decorrentes de embolia, o tratamento vai ser basicamente uma embolectomia com catéter de Fogarty e a gente vai ter artérias não ateroscleróticas, na maioria dos casos. Como é que é feito esse tratamento? É feita uma abordagem com dissecção da área, isolamento da artéria, e a gente vai passar o catéter de Fogarty através desse êmbolo e vai insuflar esse catéter e puxar, retirando e removendo, limpando os êmbolos de dentro da artéria. A gente, quando sai essa quantidade de trombos e de êmbolos, a gente vê essa imagem no formato da artéria, que a gente consegue identificar aqui na imagem bem da direita. Aqui é uma outra imagem que a gente consegue identificar clampeamento de diversas maneiras das tributárias e uma arteriotomia longitudinal, nesse caso, por onde passou o catéter de Fogarty para chegar até o sítio onde está esse êmbolo impactado que a gente vai remover com o catéter. Em relação ao tratamento da trombose, tem alguns tópicos importantes para a gente frisar, que geralmente não vai ser uma embolectomia que vai nos levar ao sucesso terapêutico. Então, muitas vezes pode ser necessário procedimentos associados, como, por exemplo, trombólise dirigida por catéter, a trombectomia aspirativa percutânea, a trombectomia mecânica, a tromboendarterectomia com angioplastia transluminal, às vezes com necessidade de confecção de uma ponte, derivação, enxerto ou bypass, e às vezes o tratamento desses pacientes vai ser direto amputação. É bem importante, então, a gente ter em mente que quando for possível, a gente vai precisar associar um estudo desses vasos no transoperatório, através de uma angiografia transoperatória. Isso vai nos guiar, vai nos mostrar lesões residuais e fazer com que a gente já aborde a lesão de base e consiga corrigir isso nessa primeira abordagem. Aqui tem algumas imagens que eu selecionei para entender um pouquinho essa questão em relação a trombólises e trombectomias. Na imagem esquerda superior, a gente tem exemplos de trombectomia. Em cima, onde tem um catéter de trombectomia, que pode ser feita por aspiração, onde a gente injeta um trombolítico, desmancha esse coágulo e aspira ele. Também pode ser feita a trombectomia mecânica, onde o coágulo é quebrado em pedaços menores e removido de dentro da artéria. Pode ser feita uma trombólise dirigida por catéter, onde a gente vai implantar
um catéter com múltiplas pequenas perfurações no meio do trombo, e isso vai ficar sendo irrigado com um trombolítico a fim de desmanchar esse trombo. E nas imagens inferiores, à esquerda, a gente vê uma angioplastia com um implante de stent em cima de uma lesão com uma placa aterosclerótica prévia, que pode ter sido a determinante dessa trombose. E na direita, uma imagem de endarterectomia de uma bifurcação, que é onde a gente faz uma arteriotomia, e que é uma incisão ao longo do eixo da artéria, e remove essa placa, geralmente lipídica, com calcificações, restaurando esse fluxo. Esse fechamento pode ser feito com um PET em cima, que pode ser um PET de veia ou um PET de enxerto, como o Dr. Alfredo mostrou na aula dele ali, algumas imagens. Aqui a gente tem uma imagem do banco de imagens do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital da PUC, uma paciente que foi tratada uma oclusão arterial aguda, onde a gente vê uma imagem de arteriografia à esquerda com uma imagem típica em taça invertida. Foi feita uma trombólise nessa paciente com o sistema penumbra, e aqui a gente tem a imagem de controle após o tratamento trombolítico, tá? Com recanalização, aqui a gente consegue ver os vasos na perna. Em relação ao pós-operatório, então, a gente vai ter alguns fatores para avaliar. A anticoagulação é um deles. Então, se a gente teve um paciente com uma fibrilação atrial ou com origem não identificada da fonte do êmbolo, a gente vai ter indicação de manutenção dessa anticoagulação ao longo de toda a vida do paciente. Na trombose, é importante a gente avaliar a permanência das lesões de base. Se as lesões de base foram corrigidas, então a gente não tem esse risco de, de retrombose com necessidade de manter anticoagulação nesses pacientes. E hoje a gente tem uma facilidade, que é o uso dos anticoagulantes diretos em relação a essa terapia de anticoagulação nos pacientes arteriais. Em relação às complicações pós-operatórias, elas podem ocorrer em mais de 50% dos casos, e a mortalidade dos pacientes com oclusão arterial aguda é de 10% a 20%. A síndrome compartimental é uma dessas complicações pós-operatórias, onde ocorre um edema após a revascularização. Então, a gente tinha uma obstrução ao fluxo sanguíneo, que gerou tecidos isquêmicos distais a ela, e a gente, após reperfundir, vai gerar um retorno de metabólitos para a circulação. Então, a síndrome compartimental é uma manifestação local da isquemia-reperfusão. A gente vai ter uma incidência maior na perna e no antebraço, onde a gente tem maior rigidez das envolturas musculares, e pode ocorrer em torno de 2% das oclusões arteriais agudas de membros inferiores. Inclusive, podendo haver necessidade de fasciotomias descompressivas quando a gente tem uma pressão maior que 30. Geralmente, na prática, a gente acaba não medindo objetivamente, a gente avalia a tensão dos compartimentos, avalia o tempo de isquemia e faz ou não a fasciotomia de acordo com o quadro clínico. Aqui eu coloquei algumas imagens de fasciotomia descompressiva. Na esquerda, a gente vê as imagens de fasciotomia anterolateral e póstero-medial. Através das duas, a gente consegue fazer a descompressão dos 4 compartimentos da perna. A imagem do meio é uma fasciotomia de face lateral de perna. E aqui na imagem bem da direita, a gente consegue ver uma incisão de fáscia de uma paciente que estava com um comprometimento importante, uma vez que quando foi incisada a fáscia, já teve uma protusão bem importante da musculatura em sofrimento ali naquela região que é face lateral da coxa. 5 minutos. A reoclusão arterial é outra complicação pós-operatória que também pode ocorrer, principalmente quando a gente tem uma lesão de base não tratada. Pode ocorrer também por recorrência de êmbolos em pacientes que às vezes não se mantém em nível de anticoagulação ou porque esquecem dose de medicação.
e mortalidade e amputação são maiores sempre nesses quadros de reoclusão arterial. A síndrome de isquemia-reperfusão, então também chamada de síndrome nefropática metabólica ou síndrome do torniquete ou síndrome pós-isquêmica, ela ocorre após isquemia de grandes massas musculares, onde a gente vai ter liberação de metabólitos, então como ácido lático, potássio, mioglobina e a CPK, gerando um quadro sistêmico com insuficiência renal aguda, acidose metabólica, hipoxemia e hipercalemia. Em alguns pacientes, quando ocorre o quadro de revascularização, a gente precisa prever que a revascularização pode ser um evento catastrófico e, às vezes, nesses casos, se tem que agir com uma amputação de emergência, porque o paciente sistemicamente não vai conseguir tolerar essa revascularização. O prognóstico, então, da oclusão arterial aguda é de difícil previsão. A claudicação intermitente pode ser uma sequela, entre aspas, da resolução da oclusão arterial aguda, principalmente nos pacientes mais crônicos. Parestesias podem ocorrer em decorrência de neurite isquêmica, lembrando que o nervo é quem mais sofre e mais rápido em decorrência da isquemia. Gangrenas digitais e a taxa de amputação das oclusões arteriais agudas varia em torno de 5% a 26%. E lembrando que a mortalidade e a amputação são maiores quando o tempo de isquemia passa de 6 horas. Então, daí vem, eu acho que a mensagem principal em relação ao quadro de oclusão arterial aguda. É tempo, é suspeita diagnóstica alta, que é importante a gente sempre ter esse diagnóstico em mente quando se está numa sala de emergência, num pronto atendimento. E a partir do momento que se suspeitou do diagnóstico, a agilização de confirmação, de avaliação vascular para poder ser o mais precoce possível a abordagem desse paciente. É isso que eu tinha para colocar em relação à oclusão arterial aguda. Eu queria aproveitar também para parabenizar o pessoal da Liga e dizer que vocês acrescentam muito ao serviço de cirurgia vascular, que são muito interessados, que nos ajudam, nos motivam e que vocês certamente vão, seguindo nesse caminho, vão ter sucesso independente da especialidade, da área de atuação que vocês resolverem seguir depois na vida de vocês. Parabéns, pessoal. Obrigada pelo convite para participar da jornada.